Bem-vindos à Quimérica. É muito bom ter você aqui. Eu sou a Érica e hoje vamos conversar sobre a mística do vazio, o tempo como elemento estrutural na criação artística. Tia, qual dorama você me indica? Só um? Acho que estou vendo uns 5. E comecei a assistir animes também. São uma fofura. Essa é minha tia linda Marli. Foi por causa dela que eu comecei a assistir doramas. Não que eu veja muitos, ou tenha um engatilhado no outro, mas comecei pelo tanto que ela me incentivou. E ela começou a assistir animes por minha indicação. Doramas e animes. Você assiste? Eu lembro de quando eu tentei assistir ao primeiro dorama. 1 hora para cada episódio? E são 20 no total? Como assim? Eu reclamei. Assisti ao primeiro episódio repartido em 3 dias. Mas depois de algum tempo já estava me ambientando. Agora até acho que sei falar coreano. Minha tia fala com certeza. Acho que todos devem ter passado por uma fase de estranhamento ao começar a assistir doramas. Você tem ideia do motivo? Tempo. Sim, tempo. Para mim, tempo é o elemento mais misterioso na construção da narrativa. Você pode criar uma história contando-a de trás para frente. Isso é brilhante. Um recurso que você pode usar para esconder reviravoltas de uma trama que seria mais ou menos óbvia. Você pode dar saltos no tempo, contar a história de 2 gerações da mesma família alternando os capítulos, e muitos outros recursos. Lembrei agora do anime Your Name, de Makoto Shinkai, em que a linha temporal faz toda a diferença na construção da narrativa, tornando o tempo o protagonista da trama. E há o fantástico tempo psicológico na narrativa, que pode fazer uma história existir sem nunca ter existido. No audiovisual, o exemplo clássico são os filmes de David Lynch. Mas os doramas apresentaram um outro uso do tempo. O tempo estendido, o tempo mais arejado, o tempo mais demorado. Basta você assistir a um filme de heróis dos Vingadores e depois a um episódio de um dorama e você vai sentir. Não é o mesmo tempo. O tempo de um filme norte-americano comercial é outro, e parece espelhar a sociedade apressada e cheia de objetivos e conflitos essencialmente individuais. O tempo de um dorama parece mostrar um outro estilo de vida, em que o olhar pode se demorar e estender para além da lógica da correria diária. É como se, em um dia, você caminhasse sozinha para o seu trabalho pelas ruas do centro da cidade, e no outro dia você estivesse passeando no horto florestal com sua avó. Ou a experiência de percorrer o mesmo trajeto de carro e depois a pé. É outro tempo. E em alguns animes podemos sentir também esse tempo diferenciado, principalmente nos animes mais contemplativos, como os de Miyazaki, do estúdio Ghibli. Perdoe-me pela longa digressão até chegarmos no assunto principal, o vazio. Sim, na criação artística existe a mística do vazio. Se você é um pintor, o vazio pode ser literalmente os espaços que se abrem entre as formas ou cores predominantes em sua tela, ou quando o espaço vazio tem uma função crucial para a transformação dos elementos, como nas telas de M.C. Escher. Se você é um arquiteto, o vazio é uma janela, uma claraboia, uma porta ampla, um vitral. Na arquitetura é chamado de espaço negativo. Se você é um designer, pode criar logotipos em que o espaço vazado tenha significado, como, por exemplo, a letra C que se forma entre as setas azul e vermelha do logo do Carrefour. Se você é um músico ou compositor, o vazio é a pausa entre as notas, e também o ritmo mais lento que nos surpreende depois de uma sequência acelerada. Se você é um criador de narrativas, o vazio é o espaço em que seus personagens são livres para divagar. Na materialidade do texto, ele pode estar no ritmo de suas frases, períodos longos com muitas palavras, parágrafos longos intercalados com outro de apenas uma linha ou uma palavra, uso de repetições ou divagações, quando se desacelera o ritmo da leitura.
O vazio altera nossa percepção de tempo porque ele causa um break, uma pausa, um respiro. E é aí que temos analogia entre o vazio e essa composição do tempo. A mais acessível abordagem sobre o vazio na arte foi a que Max Valarizo, do canal Entre Planos, fez para explicar o espanto que teve ao assistir a Viagem de Chihiro. Mas o canal tirou o vídeo do ar porque o estúdio Ghibli encasquetou que era contra os direitos autorais. Desculpa pelo encasquetou, mas como você sabe, eu sou uma jovem anciã. Bom, foi nesse vídeo que aprendi que esse tempo distendido tinha um nome na cultura japonesa: Ma. A pista para o significado de Ma está em seu ideograma. O ideograma de Ma traz o Sol no meio de um portal. Ma representa esse espaço aberto em que os raios de sol entram pela porta. Ma é a janela aberta que permite que, de dentro da casa, se veja o jardim no quintal lá fora. Um exemplo são os portais que existem em jardins, como o pinyin. Pinyin, ou moon gate em inglês, é uma abertura circular em um muro de jardim, um elemento arquitetônico tradicional nos jardins chineses. Ele dirige o olhar e o movimento, como que atraindo nossa atenção a um detalhe ou caminho importante. Agora você está entendendo. O espaço vazio não é nada, mas sim o espaço aberto, uma abertura. O vazio é então o espaço aberto intencional em que se permite a pausa, a contemplação, o passar do tempo até que se forme um sentido, um sentimento, até que um conceito chegue, nos abrace e resolva passar a noite em nossa casa. O vazio é o espaço para que algo aconteça, é a contemplação, é o momento para expansão. Isso sempre me fez pensar, onde em minha narrativa está muito atolado de informação? Onde está faltando um respiro? O que eu posso cortar para deixar talvez menos explicativo, mas com muito mais sentido significativo? Se um pensamento fica no ar, em vez de ser dito pelo personagem, não seria mais interessante? E o silêncio de um personagem ante uma cena ou depois da fala de outro? Não carregaria uma carga emocional mais forte do que até mesmo de um grito ou de uma verborragia macarrônica? Em sua próxima criação, tente aplicar o conceito de vazio. Crie passagens secretas, metafóricas ou literais, em sua narrativa que levem ao encontro casual entre dois personagens. Portas que se abrem para revelar um jardim escondido. A ação vertiginosa que breca e dá lugar a uma tarde na praia. Os personagens que estão tagarelando e são obrigados a ficar algumas horas em solidão. Abra janelas em sua criação. Abra as portas. Não tenha medo de ser silêncio e contemplação. Nesses espaços de silêncio, acontece a sincronização do tempo do leitor com o tempo da história. É ali, no intervalo entre uma fala e outra, no gesto que não se explica, no vazio que não se preenche, que o leitor terá o espanto, a dúvida, ou seja, será ali o local em que o leitor terá o tempo para interagir diretamente com a história, pensando nela, criando suas próprias hipóteses sobre a narrativa ou sobre os personagens. Abrindo um parêntese, essa sincronização do tempo é brilhantemente representada no curta de Satoshi Kon, chamado Ohayou. O vazio não é a ausência, é espaço fértil, é a pausa que prepara o florescer. Se ele fosse uma estação, seria o degelo antes da primavera. Ao dar espaço para o tempo se manifestar em sua história, você descobre que ele também tem voz, e que, muitas vezes, é essa a voz que guiará até a alma da sua narrativa. Querida pessoa, que alegria ter você aqui. Espero de coração que o texto tenha inspirado você. Vou adorar ler seu comentário e conversar com você. Se puder, colabore, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal.
Seu apoio é, para mim, uma grande alegria.